Queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para nos defrontarmos com as realidades do Cristo, com as verdades que Ele nos trouxe, para ouvirmos as lições de Emmanuel e Chico Xavier. É sempre uma alegria muito grande estar presente nesse momento e em todos os momentos, trazendo algumas gotas de ensinamentos da doutrina espírita. É com muita alegria que eu me predisponho a contactar com vocês, a encontrar esse momento para entrar em comunhão com Jesus e levar essa comunhão até vocês. Estamos com o compromisso de estudar a doutrina dos Espíritos através da coleção Fonte Viva. A coleção Fonte Viva é aquela coleção ditada por Emmanuel a Chico Xavier em 5 livros da coleção. E nós estudamos esses 5 livros aleatoriamente, escolhendo as mensagens que mais se adaptem àquele dia, àquela hora, segundo a nossa inspiração. Então, nós hoje escolhemos uma mensagem para estudarmos do livro Vinha de Luz, um desses 5 livros, e ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E vamos estudar a lição denominada Caridade Essencial. Falar de caridade é algo muito, muito comum na doutrina espírita, porque, na verdade, tudo que se relaciona com os princípios cristãos estão ligados à caridade. Jesus sempre nos falou sobre caridade. Aquele que dá alguma coisa, aquele que faz alguma coisa pelo outro, ele deve fazer sem interesse e com muito amor. Então, Jesus, que nos ensinou, nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos, ele também nos deu as lições para que os ensinamentos, para que nós pudéssemos chegar aos nossos irmãos através dessas lições. E por isso Emmanuel tão prazerosamente nos traz lições que nos encantam. Essa lição é um encanto, porque ela fala exatamente do que Kardec coloca no frontispício da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em movimento. A caridade é aquela que nos liga ao nosso irmão sem nenhum interesse outro que não seja o de doar algo ao nosso irmão com amor. E isso nós devemos ter sempre em mente. O próximo é a nossa ponte com a espiritualidade, com o Supremo, com o nosso Pai Celestial. O próximo é essa ponte. E quando nós nos ligamos ao próximo, através dessa ponte de amor, de luz, nós nos fazemos um pouco melhores. Nós somos um pouquinho melhor do que éramos ontem. Nós temos que nos doar, nós temos que nos entregar. E nessa entrega, nós fazemos a vontade de Deus, que é amar o próximo, a vontade do nosso Pai, e a vontade de Jesus, que é amar o próximo como a nós mesmos. Caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos.
Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. 2 João 1:6. Andar segundo o mandamento da caridade. É um mandamento. Nós temos que nos ligar a esse mandamento quando nós nos colocamos sempre ao encontro do nosso irmão. Nós temos que seguir as leis da criação, as leis da vida, as leis que governam a nossa existência. Essas leis governam a nossa existência. Nós temos que são as leis morais, que estão estudadas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Bom, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, ou capítulo 3. Na parte 3ª, que trata das leis morais. Então, essas leis morais, elas governam a nossa existência. E uma dessas leis é a lei de sociedade. Nós precisamos ir sempre ao encontro do outro. Nós não podemos nos afastar, nos esconder, nos resguardar do outro. Muito pelo contrário, nós precisamos ir ao encontro do outro, estar sempre presente na nossa vida a existência do outro, ter sempre presente na nossa vida, melhor dizendo, a existência do outro. O outro é aquele que nos liga, como já dissemos, é a ponte que nos liga a Deus. E essa ponte é tudo que nós precisamos seguir, caminhar por ela. E é caminhando por ela que nós vamos chegar a tudo o que Jesus nos recomendou, a tudo que Jesus recomendou, que fizéssemos sempre o melhor em benefício, não só nosso benefício, mas o benefício do nosso irmão. E quando nós estamos trabalhando em benefício do outro, nós estamos trabalhando primeiro em benefício de nós mesmos. E diz Emmanuel: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Em qualquer circunstância, o reino divino é a primeira ordem do chamamento que Jesus faz com a sua presença entre nós. É nos mostrar, nos levar ao encontro do reino de Deus. Eu vim plantar o reino de Deus. Eu vim construir o reino de Deus. Eu fui chamado para isso e é para isso aqui estou. Jesus foi chamado e Jesus veio para implantar o reino de Deus entre nós. Por isso Jesus é a nossa presença marcante na existência. É aquela presença que nós sabemos que nunca seríamos o que somos hoje se Jesus não tivesse nascido nas nossas vidas. Aqueles que ainda não encontraram Jesus sentem falta de alguma coisa. Com certeza, eles sentem falta de alguma coisa muito importante, algo marcante, eles não sabem o que é. E essa busca, muitas vezes, leva os irmãos, nessa situação, a caminhos tortuosos, porque eles se desconectam da realidade, porque não conseguem encontrar, nessa busca, o real caminho. Eles se desencantam daquilo que veem e partem para aquilo que não veem e ficam
totalmente atordoados. Os nossos irmãos que não conhecem ao nosso Mestre são irmãos que sofrem. Sofrem porque por ausência desse amor que eles podem retribuir, porque Jesus os ama, com certeza. Mas eles não têm como retribuir essa figura amorosa que é a figura de Jesus para nós, essa presença maravilhosa que é Jesus dentro de nós. E quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos um alicerce, nós temos uma segurança. E quando nós não temos essa segurança, nós não sabemos para onde ir. E é nesse momento que os nossos irmãos se desgovernam, quando não conhecem Jesus. A razão por que as religiões são necessárias à vida do homem, para que ele, aqui no planeta terrestre principalmente, a razão por que todos esses irmãos vão um dia, com certeza, encontrar Jesus. Com certeza encontrarão. Mas quando ainda não encontraram, se encontram confusos. E Emmanuel prossegue nos dizendo sobre a caridade. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito, a voz que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Aquele que ensina dá as mãos àquele que doa o alimento, diz Emmanuel. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que é através da assistência, da medicação e do ensinamento que a caridade santa, na sua modalidade santa e generosa, executa o programa do bem entre os irmãos. Irmãos servindo e sendo útil a outros irmãos, uns ajudando os outros, servindo, trabalhando pelos irmãos mais necessitados. Essa é a grande importância que nós todos buscamos. É assistência, medicação e ensinamento. São vestiduras diferentes de uma virtude única, que é a caridade. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Isso é importante, porque se você vai levar uma lição, você vai levar uma palavra de luz para alguém, é preciso que você tenha alguma luz. Se você não tiver uma reserva de luz própria, como você vai levar luz ao seu irmão? Se você não tiver amor, como você vai doar amor ao seu irmão? É isso que Emmanuel está dizendo. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Tem que se edificar primeiro. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Se as pessoas não entendem ainda como fazer isso, porque ele tem que levar essa palavra, mas ele não tem ainda essa luz dentro de si, fica muito difícil dele conseguir servir. Ele precisa primeiro tirar essas camadas que nós temos dentro de nós, de egoísmo, de intolerância,
de medo, de outros sentimentos menos nobres que existem dentro de nós, nós precisamos tirar, varrer isso do nosso interior para que nós possamos colocar para fora o nosso amor verdadeiro e servir sempre com desinteresse. E quando nós não podemos fazer isso ainda, nós temos que nos trabalhar primeiro. Fazer esse tratamento de edificação em nós mesmos, para que possamos adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança, se não possui a seu favor, os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, as menores manifestações de caridade, pequeninas que sejam, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Toda vez que nós nos predispomos a servir com Jesus, essa tarefa é abençoada, é iluminada, porque Jesus é luz. E quando nós buscamos Jesus em nós para servir a outrem, é tudo que Jesus nos pede em princípio, que nós possamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Se eu não amo a mim, como eu vou amar ao outro? Então eu preciso primeiro assambarcar o amor dentro de mim, tirá-lo de mim e colocá-lo em movimento. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, ou seja, nós podemos doar o ar, não podemos, porque o ar é Deus quem nos doa a todos, mas nós podemos doar o pão. É uma caridade material. Nós podemos doar ensinamento, nós podemos doar muitas coisas, porém, o mais importante, nós precisamos saber que existe aquela caridade essencial. Nós podemos doar de nós tudo que nós conhecemos. Nós podemos também colocar a serviço do nosso irmão esses conhecimentos, a nossa sabedoria, que já foi, que veio de outro, que nos doou também. E assim sucessivamente doar aos nossos irmãos aquilo que nós temos de nós e aquilo que nós recebemos por intermédio das mãos dos abnegados servidores do Cristo. Há irmãos que nos trazem mantimentos para doarmos aos nossos irmãos. Tudo isso é caridade. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. E é essa que Kardec destaca aqui. Emmanuel destaca nessa lição, caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos, se não tivermos a caridade essencial. E o que vem a ser a caridade essencial? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Jesus nos disse para falar com cuidado, com atenção, com amor, nunca com arrogância, sempre levar uma palavra de alento aos nossos irmãos, pensar com acerto, pensar com fé, com esperança e falarmos e agirmos
Pensarmos, falarmos e agirmos. Isso é caridade essencial para com nossos irmãos. Fazer uma prece em relação aos nossos irmãos que tanto necessitam de luz. Agirmos por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Pedir por eles. Eles precisam muito da nossa oração. Então, a caridade de falarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Se nós pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sem esta caridade essencial, que diz Kardec, sem esta poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Sem a caridade essencial. Alcançar intercessões valiosas, sem a grandiosidade de falar, pensar e agir com o amor de Jesus. Sem esta, poderíamos levar a efeito grandes serviços externos. Alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas dentro de nós mesmos, se não tivermos essa caridade, nos instantes de supremo testemunho, na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Vamos exercitar a caridade essencial. Falar, agir e pensar com amor, o amor pelo próximo. Assim seja, meus irmãos, graças a Deus, e até a próxima semana.